assim falamos com Deus em oração. Querido Deus e Pai Celeste, nos achegamos diante da Tua face nesta manhã de domingo, com muita alegria por estarmos em Tua casa, louvando por todas as bênçãos que aqui recebemos, especialmente o perdão que nunca nos falta. Somos pecadores e reconhecemos isso, lamentamos essa nossa condição, lutamos sempre firmemente contra o pecado, mas tantas vezes a nossa fraqueza, ela está escancarada diante de nós, pois pecamos em pensamentos, palavras e também em ações. E assim o Senhor sempre nos acolhe, nos perdoando e assim nos consolando, pela Tua palavra e ação do Espírito Santo, nos fortalecendo, ensinando, para que também em nossa caminhada cristã possamos edificar a nossa vida e melhorar também a nossa atitude diante do Senhor e diante do nosso semelhante. Agora vamos olhar para a Tua palavra, também com esse olhar, pedindo pelo Teu Espírito Santo, edifica-nos, ajuda-nos também a crescermos na nossa atitude cristã, fortaleça-nos a fé, acima de tudo fortaleça-nos a fé, para caminharmos em Cristo o caminho que leva à eternidade junto do Senhor. Abençoa-nos sempre, por amor de Jesus e na ação do Teu Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses domingos depois da Epifania, a gente tem sempre a oportunidade especial de refletir sobre o batismo. Na semana passada nós tivemos o estudo a respeito do tema da igreja para este ano, mas o texto do Evangelho da semana passada era o texto do batismo de Jesus. E esse texto deste final de semana, texto do Evangelho de João, já que João ele não relata o batismo de Jesus, mas Mateus, Marcos e Lucas sim. No entanto, João ele tem essas informações que os outros evangelistas não têm. Esse fato que é narrado aqui por João, que foi o texto do Evangelho de hoje, esse fato ele não está presente em nenhum dos outros evangelhos, mas é um episódio que se passa imediatamente após o batismo de Jesus. E aí nós temos muitas coisas importantes que são relatadas aqui e que nos ajudam muito a entender o batismo de Jesus e também entender o nosso batismo e também refletir sobre a questão do batismo do Espírito Santo, se ele é diferente ou se é um outro momento, se é um outro acontecimento na vida de alguém, já que João ele fala a respeito disso, né? E o João que está presente no texto não é o João que escreve o Evangelho. O João que escreve o Evangelho é o João apóstolo. O João que está presente no texto, que faz parte desse acontecimento relatado pelo João apóstolo, é o João Batista. Então o texto começa dizendo que no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a porção do texto que eu destaquei como parte central desse episódio e também da nossa reflexão nesta manhã, enfatizando o fato de que Jesus tira o pecado do mundo. João ele lembra de algo que está presente lá no Antigo Testamento e ele dá significado para isso. O sacrifício de cordeiros no Antigo Testamento era um sacrifício para perdão. No entanto, ele tinha que ser repetido sempre. Ele não era definitivo. De tempos em tempos, ele deveria ser feito novamente. Deveria ser um cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito. E esse sacrifício do Antigo Testamento, o efeito dele, já lembrava ou já projetava aquilo que Jesus viria fazer. Por isso que João, ele trata Jesus como o Cordeiro de Deus, mas não aquele que vai fazer um sacrifício ineficiente, um sacrifício que precisa ser repetido, ou que de alguma forma a gente precisa completar.
João Batista afirma que esse sacrifício, ele é perfeito. É um sacrifício que tira o pecado do mundo. E aí nós podemos pensar o seguinte: mas veja, Jesus já morreu, já ressuscitou, já voltou aos céus, ainda não voltou conforme promessa da própria palavra. Mas se Jesus, conforme afirma João, tira o pecado do mundo com o seu sacrifício, por que nós continuamos pecadores e por que o pecado ainda ele se apresenta de uma forma tão marcante, e tão forte, não só na vida, em nós individualmente, mas também na coletividade, nas nossas sociedades e assim também na humanidade de forma geral. A afirmação de João, ela tem um alcance presente, mas também um alcance futuro. Paulo, quando ele faz essa referência, falando do batismo, que no batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, ele diz que aquele que confia em Jesus, aquele que foi batizado no nome de Cristo, esse não é mais escravo do pecado, ele não é mais dominado pelo pecado, o pecado não é mais o seu senhor, muito menos o diabo. Então, nós agora somos servos e propriedade do nosso Deus por meio de Jesus Cristo, apesar de ainda sermos pecadores. Jesus, com o seu sacrifício, ele tira aquilo que o pecado traz como maior consequência, a morte eterna, a condenação. Ele tira a escravidão do pecado. Sem o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos pertencer a Deus, continuaríamos pertencentes ao pecado, continuaríamos sendo servos do diabo. Agora, com o sacrifício de Cristo, Jesus tira esse domínio do pecado sobre nós. Agora podemos ter perdão, e por esse perdão do nosso pecado temos também a vida e a salvação. Podemos viver certos de que, ao findar o labor desta vida, nós não estaremos no inferno, conforme o salário do pecado, mas pela recompensa do sacrifício de Cristo e do nosso crer em Jesus, que nos foi concedido pelo batismo, temos não só uma esperança vaga, como uma remota possibilidade, mas vivemos numa certeza: estaremos com o nosso Deus para sempre na eternidade. Esse é o tirar o pecado do mundo. E então no versículo 30, João ele diz assim: eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. João ele não pode estar falando de algo temporal, pois nós sabemos que João Batista é filho de Isabel e Jesus filho de Maria. E nós temos um relato que de vez em quando aparece ali no tempo do Advento, de que quando Maria estava grávida de Jesus, ela foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida de João. João, em termos cronológicos, ele é mais velho do que Jesus. Então João não pode estar falando, quando diz, quando eu nasci ele já existia, ele não pode estar falando cronologicamente, porque João nasceu primeiro, Jesus nasceu depois. Então João está apontando para a eternidade e a divindade de Jesus. Ele já existia em todo o tempo, ninguém o criou, porque Jesus é a encarnação da própria segunda pessoa da Trindade. Ninguém o fez, ele sempre existiu, e assim se encarnou para a nossa redenção e para poder cumprir toda a lei, pagar pelo nosso pecado, vencer a morte, para que por meio dele nós pudéssemos ter perdão e vida eterna. No 31 ele diz: eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Já falamos sobre isso em outros momentos. O batismo de João, ele não tem nenhuma intenção de ser modelo.
O batismo de João não tem nenhuma intenção de ser parâmetro. O batismo de João era simbólico, simbolizava o arrependimento de uma pessoa, e aqui ele nos traz essa outra informação: eu vim batizando para que as pessoas saibam quem ele é, para que as pessoas saibam quem Jesus é. Então o batismo de João também tinha essa característica: revelar Cristo, revelar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando é que isso acontece? Quando o próprio Cristo chega para ser batizado por João. E ali João falou o quê? O Senhor vem a mim, eu é que deveria ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. Ali o próprio João reconhece que Jesus está num lugar que não é dele. Aquela fila não é de Jesus, a fila do batismo de João. A fila do batismo de João era para o pecador arrependido. Jesus não tinha pecado. No entanto, ele se faz pecado em favor de cada um de nós, e assim também entra na fila dos pecadores. Depois vai sofrer a morte do pecador, toda a punição do pecado, que também não era dele, e vai entrar numa morte que ele não merecia. Tudo para nos dar o perdão, a vida e a salvação, tudo em favor de cada um de nós. E então, no 31 ele fala, eu mesmo, aliás, no 32, né? João continuou, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Juntando com o 33, eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. 34, e eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Engraçado que nesse tempo de pós-modernidade, não só agora, né, de um tempo para cá, os seres humanos, assim, eles questionam a divindade de Jesus, questionam se Jesus realmente é Deus e pode ser Salvador, porque entendem que as provas não são suficientes. E veja o que João fala, né? João, ele não tinha visto nenhum milagre de Jesus. João não viu Jesus ressuscitar ninguém. João não viu todos os feitos que nós hoje sabemos que Jesus realizou. Ele foi morto muito rapidamente. E o que deu para João a certeza de que Jesus é o Filho de Deus? A certeza de que ali estava o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não foram os milagres. Ele disse que Deus falou para ele o seguinte: você vai ver o Espírito como uma pomba parar sobre ele. Então isso significa que João, ele também viu o batismo de Jesus, pois isso aconteceu no batismo de Jesus. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e pousou sobre Jesus. Quando João viu isso, para ele não era mais necessário nada. Deus havia dito para ele: você vai ver isso acontecer, e quando você ver, saiba que ali está aquele que batiza com o Espírito Santo, ali está o Messias, ali está o Redentor. E para João está definido, ali estava aquele que Deus iria enviar. Então esse único acontecimento faz com que João passe a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós lembramos do início desse episódio, João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, ou aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é à toa que agora também temos nessa ideia a presença do batismo. E aqui também a questão do batizar com o Espírito Santo. Nós cremos, ensinamos e confessamos que o batismo do Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, não é um episódio à parte,
não é um episódio que se dá na vida de alguém de uma forma posterior. Nós cremos, conforme Pedro fala lá no livro de Atos, capítulo número 2, depois do Pentecostes, inclusive, depois que o Espírito Santo havia sido concedido de uma forma extraordinária aos discípulos, então muitos creram, se arrependeram e perguntaram para João assim: o que devemos fazer? Para Pedro, perdão, o que devemos fazer? Então Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Jesus pessoalmente nunca batizou ninguém, mas a palavra diz que ele batizaria com o Espírito Santo. Para nós, tudo acontece no mesmo evento, conforme a palavra nos ensina. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo, recebemos a fé, recebemos o dom salvador de Deus por meio de Cristo, por meio do Espírito que nós recebemos ali. É disso que Paulo está falando quando escreve aos Romanos no capítulo 6, dizendo que quando eu sou batizado, eu morro com Jesus, e assim também ressuscito com ele. O batismo, ele é realizado pela igreja, ele é realizado pelo ministro, ele é realizado pelos cristãos, mas quem age efetivamente naquele momento é o próprio Deus. Por isso que o batismo é em nome de Deus, não é em nome da pessoa que o realiza, e não é em nome da instituição cristã que o realiza, pois a ação naquele momento é de Deus. E assim recebemos ali, por essa ação de Deus, todos esses dons, a presença e a vida agora em Cristo, uma nova vida que a palavra nos fala, e assim também o Espírito Santo que nos é concedido pelo receber de Cristo no ato batismal. E cremos que não há como o batismo do Espírito Santo ser um momento à parte, depois do batismo com água, porque não existe nenhum episódio no Novo Testamento que se usa a palavra batismo sem que a água esteja envolvida. Aliás, a palavra batizar, dentro do contexto do Novo Testamento, sempre inclui água, nunca sem água. Então, para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, é necessário água. De outra forma, outra palavra teria sido utilizada, e não a palavra batizar ou a palavra batismo. É isso que cremos, ensinamos e confessamos. Não há necessidade de uma experiência à parte, que tem um grande foco emocional, um impacto emocional gigante na vida de alguém, e então esse momento é denominado: agora eu fui batizado com o Espírito Santo. Nós cremos que recebemos o Espírito Santo no dia em que também fomos levados à pia batismal, fomos levados à água do batismo. Ali recebemos Cristo, recebemos a fé e recebemos em Cristo o Espírito Santo de Deus. Somos agora filhos de Deus, nascemos de novo, morremos para o pecado, nascemos para Deus, e agora o pecado não é mais meu dono. O diabo não tem a minha propriedade. Eu agora sou filho de Deus e sou perdoado pelo meu Deus, e caminho nessa certeza durante todos os dias da minha vida. E posso sempre olhar para Jesus, olhar para o Filho de Deus que se sacrifica por mim e por toda a humanidade e dizer: louvado seja Deus, pois eu estou no Cordeiro que tira o pecado do mundo, no Cordeiro que deu a sua vida para a minha redenção. Eu morri junto com Ele, ressuscitei junto com Ele, e porque Ele vive, eu também viverei. Agora o Espírito Santo é o meu condutor, é Ele que me guia, é Ele que vai comigo, é Ele que está comigo, inclusive quando eu peco, dizendo: está errado, você pecou,
Arrependa-se e assim receba o perdão de Jesus. É Ele que me levanta novamente, me limpa outra vez no perdão de Cristo, me fortalece, me ensina, me encoraja e continua andando comigo, para que, quando a vida chegar ao fim, receba a promessa de Deus do lugar que o próprio Cristo nos preparou. Tudo isso porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tira o pecado do mundo. Grande prova do amor de Deus e da sua grande misericórdia em favor de cada um de nós. E se você foi batizado, você tem o Espírito Santo. Não fique preocupado, mas eu nunca senti coisas extraordinárias. A Bíblia não diz que nós temos que sentir coisas extraordinárias para que tenhamos a certeza de que o Espírito Santo está conosco. As coisas do dia a dia, da nossa vida com Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus, o arrependimento, o reconhecimento de que Jesus é o meu Senhor e Salvador, a minha confissão de fé no Deus triuno, o amor ao semelhante, tudo isso é uma prova incontestável de que o Espírito Santo está conosco. Sem Ele, isso não existiria na nossa vida. Nem mesmo estaríamos aqui nesta manhã. Não chegaríamos à fila da Santa Ceia, não olharíamos para a palavra como a autoridade máxima do meu Deus para a minha vida. Tudo isso é o Espírito Santo que nos concede. Então, sigamos, certos de que Ele age, dia após dia, o recebemos em Cristo, e é Ele também que nos mantém em Jesus, para estarmos na eternidade conforme nosso Deus nos prometeu. Alegremos-nos, o nosso Cristo tira o pecado do mundo e nos dá a certeza da salvação. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, muito maior do que todo entendimento, guarde o nosso coração, também a nossa mente, na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.